Você já parou para pensar que o espanhol que realmente importa não está só nos livros ou nas salas de aulas, mas nas conversas do cotidiano, nas ruas, nos cafés e nas casas dos primos hispânicos? É exatamente isso que vamos explorar aqui. O espanhol real, vivo, aquele que as pessoas usam todos os dias para trabalhar, se divertir, fazer amigos e resolver problemas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Espanhol do Dia a Dia. Aqui, o primo Jimmy, o seu primo nessa jornada. E se você for novo por aqui e ainda não estiver inscrito no canal, saiba que você está perdendo muito conteúdo prático para te ajudar a conversar em espanhol sem medo e com fluência real, seja no trabalho ou no dia a dia, beleza? Então, hoje vamos ver 50 frases do dia a dia em diferentes contextos e suas alternativas, beleza? Vamos começar com saudações e despedidas. Buenos dias, que seria bom dia. Uma alternativa, hola, buenos dias, que seria um oi, bom dia. Hasta mañana, que seria até amanhã. Uma alternativa, nos vemos, no caso, nos vemos mañana, o que seria a gente se vê amanhã. Reparou que eu falei nos vemos? É porque no espanhol o som do V é o mesmo do B. Por isso que a gente fala nos vemos, tá bom? Nos vemos mañana. E essa letra aqui que você nunca viu se chama ñ. É um N com tio, a gente chama ele de ñ. É o mesmo som nasal do NH do português, tá? É muito parecido. A gente fala mañana, no caso aqui, mañana, mañana, tá bom? Próximo, que tenha um bom dia. Tenha um bom dia. Aqui foi uma frase formal, tá? Que tenha um bom dia. Se fosse informal, você teria que falar que tengas, tá? Que tengas um bom dia. Uma alternativa, simplesmente bom dia, que seria o bom dia, tá bom? Igualmente seria igualmente. E uma alternativa para ti também. No caso, para você também. No caso aqui está informal e se você quiser falar formal, você for falar, por exemplo, para uma pessoa mais velha, você falaria para você também, tá bom? Próximo, opa, aqui. 2. Apresentações e contato. Alô, o que seria alô ou olá? Reparou que aqui está entre signos de interrogação? No português você somente coloca no final, na pergunta. No espanhol a gente começa, né, a gente coloca no começo da, seja uma palavra ou frase, da pergunta, no caso, certo? Porque a gente tem o mesmo critério dos parênteses ou dos abre aspas, tá bom? Tudo que estiver dentro precisa ser dito de uma maneira diferente. No caso de uma pergunta, um tom de pergunta, tá bom? Uma alternativa, diga, que seria diga. São jeitos de você, por exemplo, atender no telefone, tá bom? Alô, diga, sim, quem habla, tá? São jeitos de você atender no telefone. Hablo con el señor fulano, falo con o senhor fulano, uma alternativa. ¿Es usted el señor fulano? ¿Eu señor fulano? Soy fulano, eu sou fulano, uma alternativa. Mi nombre es fulano, meu nome é fulano. Eu não sou fulano, tá? Próximo. Continuamos com as apresentações e o contato. Le llamo de, que seria eu ligo de. Essa letra aqui, que você também não conhece, se chama ille. São dois L's, tá bom? São dois L's juntas. A gente chama de ille. E a letra ille tem um som parecido com o Y, tá? O Y e a letra ille tem sons diferentes dependendo da região. Por exemplo, eu falo, no caso aqui, ele, a, eu falo já. Da mesma forma que você fala yakisoba, por exemplo. É muito parecido, tá? Tem regiões onde os primos, por exemplo, da Argentina, eles falam com som de SH. Então, eles falam, por exemplo, eles falam chamo, le chamo, tá bom? Tem outras regiões que falam também como se fosse o J do português, le llamo, tá? Alguns falam como se fosse um I, le llamo, tá? Mas estão falando todos nós falamos a mesma coisa, só que um jeito, um dialeto, um regionalismo diferente, tá bom? Uma alternativa seria mi llamada es de parte de.
seria minha ligação é da parte de, tá bom? Próximo, nos gostaria invitar-lhe, que seria nós gostaríamos de convidar você. Aqui foi formal, tá bom? Nos gostaria invitar-lhe. Se fosse informal, você teria que falar nos gostaria invitar-te. Por exemplo, se você quer convidar alguém que você gosta, você fala para essa pessoa, me gostaria invitar-te. Que coisa? Por exemplo, me gostaria invitar-te um café, tá bom? Uma alternativa, queremos invitar-lhe, tá? Queremos convidar você. Próximo, afirmações e acordos. Se seria o sim. Uma alternativa, claro, que também é claro. No seria não, uma alternativa. Para nada, que seria de jeito nenhum. Claro que sim, que seria claro que sim. Tá vendo aqui no signo de admiração, tem o mesmo critério do signo de interrogação e dos parênteses e dos abre aspas. É o mesmo critério, tá bom? Você precisa colocar na escrita sempre no começo da frase ou da palavra, beleza? Uma alternativa aqui, por supuesto, que seria com certeza, tá bom? Se for perfeito, seria perfeito. Uma alternativa, genial, seria genial, tá bom? Próximo, mais afirmações e acordos. Está perfeito para mim, que seria está perfeito para mim. Uma alternativa, me parece bem, que seria tudo certo por mim. Exacto, que seria exato. Uma alternativa, correto, que seria correto. Repara aqui que quando tem dois R's, nós falamos diferente. Você fala correto, correto. O som sai da garganta, correto. Mas no espanhol, nós falamos com a língua, tá? Você precisa vibrar a língua e bater na boca. Então, seria correto, correto, beleza? Você vai fazer a língua vibrar, correto, tá bom? Próximo, assim é, que seria é isso mesmo. Uma alternativa, de essa maneira, que seria dessa maneira. Próximo, de acordo, que seria de acordo. Uma alternativa, estou de acordo. Estou de acordo, tá bom? Próximo, perguntas e pedidos. Sim, que seria sim. Por exemplo, se alguém perguntou alguma coisa e você talvez não entendeu, você fala sim. Uma alternativa, diga, tá? Diga, tá bom? Perdão, que seria perdão, tá bom? Uma alternativa, como disse, o que você disse, tá bom? Poderia venir, você poderia vir. Uma alternativa, lhe seria possível venir, seria possível você vir, tá bom? Próximo, expressando interesse e disponibilidade. Então, estou muito interessado, que seria estou muito interessado. Aqui foi um erro, tá? Não quer dizer que essa daqui seja para homem e para mulher, tá? Interessado é somente masculino. Estou muito interessado. Se fosse uma mulher, se fosse uma prima, ela falaria estou muito interessada, tá bom? Aqui foi um pequeno erro, tá? De escrita, tá bom? Então, uma alternativa, me interessa muito, que seria me interessa muito. Estaria disponível? Você estaria disponível? Alternativa, tiene disponibilidade? Você tem disponibilidade? Próximo, le vendría bien mañana? Amanhã seria bom para você? Uma alternativa, le gustaría venir mañana? Você gostaria de vir amanhã? Tá bom? Próximo, expressões de cortesia e emoção. Muitas gracias, que seria muito obrigado. Aqui sim, por exemplo, aqui sim, muitas gracias é dito seja por homem ou por mulher, não faz diferença. A diferença aqui no português é que você fala, se for homem, muito obrigado, se for mulher, muito obrigada. No espanhol não acontece isso. Muitas gracias é para qualquer pessoa, tá bom? Uma alternativa, simplesmente gracias, tá bom? Disculpe, que seria com licença ou também desculpe, né? Alternativa. Uma alternativa, perdone, que seria perdoe. Reparou que pode ser usado em ambos casos. Por exemplo, desculpe pode ser tanto desculpe como com licença. E perdone também pode ser usado como perdoe ou como com licença. Com licença não tem no espanhol. Porque licença, no caso, se fosse literalmente, seria licença. E licença é outra coisa, tá? Licença é outra coisa. Seria, no caso, um permisso.
Por exemplo, uma habilitação é uma licença. É por isso que nós falamos licença de conduzir, tá bom? Próximo, compreendo, que seria eu compreendo. Uma alternativa, entendo, que seria eu entendo. Não se preocupe, não se preocupe. Uma alternativa, tranquilo, que seria tranquilo. No, ao contrário, tranquilo, que seria tranquilo, tá bom? A gente fala um pouquinho diferente. Tranquilo. Você fala tranquilo. Quando a gente no espanhol tem esse som de ui, esse ui, é porque no espanhol você precisaria colocar um signo, que são dois pontinhos, que vai por cima da letra U, no caso. Somente da letra U. São dois pontinhos. Eu esqueço o nome desse signo pelo fato que não é muito comum, tá bom? Próximo. Expressões de cortesia e emoção. Que alívio, que alívio. Uma alternativa, que bueno, que seria que bom. Menos mal, ainda bem. Uma alternativa, que suerte, que seria que sorte. Gracias por la aclaración. Obrigado pelo esclarecimento. Uma alternativa, agradezco la aclaración, que seria agradeço o esclarecimento. Aqui, o Z, que nós chamamos de Z, tem o mesmo som do S em Latinoamérica. Tá? Nós, primos de Latinoamérica, falamos com o mesmo som do S, beleza? Mas os primos lá da Espanha, eles falam como se fosse um TH. Então, por exemplo, eles falariam desse jeito mais ou menos, tá bom? Agradezco, agradezco, agradezco la aclaración. Porque, se não me engano, a letra C também tem um diferencial. Mas tem uma regra que eu não tenho 100% de certeza, então eu não quero falar isso agora, tá bom? Mas o Z, eu sei que sim, letra Z, eles falam com um som de TH e com a língua para fora. Então, agradezco, tá bom? Então, próximo, lo esperamos, que seria nós esperamos por você. E a alternativa, te esperamos, que seria estamos esperando por você. Aqui é informal e aqui é formal, beleza? Próximo, esclarecimentos. Esclarecimentos. Desculpe mi confusão. Desculpe minha confusão. Uma alternativa, perdone que me confunda. Perdoe que eu me confunda. Não imaginei que. Eu não imaginei que. Uma alternativa, não creí que. Eu não acreditei que. Por um momento me confundi. Por um momento me confundi. Alternativa, me despistei por um momento. Me distraí por um momento. Tá bom? Mais esclarecimentos. É uma confusão entendível. É uma confusão compreensível. Uma alternativa, é fácil de confundir. É fácil de confundir. Não tem nada que ver. Não tem nada a ver. Uma alternativa, não guarda relação. Que seria não tem relação. Me estou referindo a, que seria eu estou me referindo a. E uma alternativa, quero dizer, que seria quero dizer. Tá bom? Próximo. Mais esclarecimentos. É o que chamamos, é o que chamamos, a uma alternativa, a isso le decimos, a isso nós chamamos, es decir, seria, ou seja, uma alternativa, em outras palavras, que seria em outras palavras, mi idioma, minha, que seria minha língua, ou meu idioma, uma alternativa em minha língua, na minha língua, tá bom? Próximo, informações de localização e compromissos em nossa oficina principal, no nosso escritório principal. Aqui a diferença está no som do L. Para nós, o L é mais claro, principal, beleza? Alternativa, em la sede principal, na sede principal. La dirección es calle número 123. O endereço é rua número 123. Alternativa, estamos en calle número, estamos na rua número, la entrevista será en, a entrevista será en, alternativa, tendremos la entrevista en, teremos a entrevista en. Próximo, mais informações de localização e compromissos. Allí estaré, eu estarei lá. Alternativa, me apresentarei allí, que seria eu me apresentarei lá. Aqui tem um detalhe, que allí, por exemplo, tem aqui, allí e allá. Então, aqui é aqui,
Allí é se você estiver conversando com uma pessoa por perto. Allí. E se você está falando com essa pessoa, mas o que você está se referindo está longe de vocês dois, seria allá, tá bom? Mas no português não funciona bem assim, certo? Porque você está falando eu estarei lá. Você não fala eu estarei ali, tá? Não se preocupa que a gente vai ver esses detalhes com calma, tá bom? É simplesmente uma visão geral das frases. Aí aos poucos você vai se tocando quando você usa e por que não, se você está pensando eu estarei lá, o jeito certo seria a tradução correta, talvez na sua cabeça seria allá estarei, tá bom? Mas não é assim. Beleza? Vamos continuar então. Allí estarei puntual, estarei lá pontualmente. Uma alternativa, llego puntual, chego pontualmente, tá bom? 9 termos de trabalho e profissionais. Eu busco um trabalho. Eu procuro um trabalho. Uma alternativa, estou buscando empleo. Estou procurando emprego. El puesto de, o cargo de. Alternativa, la posición de, a posição de. Recibimos su, nós recebemos o seu. Alternativa, hemos recebido su, nós recebemos o seu, tá bom? Mais termos de trabalho, traiga uma cópia. Traga uma cópia. Alternativa, por favor, traiga uma cópia. Por favor, traga uma cópia. Pensei que, aqui, esse acento agudo, a gente não conhece como acento agudo, tá bom? A gente conhece somente o tracinho, a gente conhece como tilde, beleza? E quando tiver tilde, sempre vai ter maior força de voz, tá bom? Então aqui, por exemplo, aqui é pensei que seria eu pensei que. E a alternativa, aqui também igual, creí que seria eu acreditei que, tá bom? Opa, chegamos aos 50. Dúvidas? Ficou alguma dúvida? Alguma coisa não ficou clara? Muito rápido? Você acha que precisa mais explicação? Qualquer dúvida, crítica, sugestão ou simplesmente quer escrever a sua opinião, faça isso nos comentários. Aí eu vou responder você do melhor jeito possível, tá bom? Se você ainda não ativou o sininho, então tá na hora, faça isso agora e eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado por ter chegado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula. Um forte abraço e até a próxima.